Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Olá, minha amiga, meu amigo, você que nos acompanha nesse trabalho que realizamos na Aldeia Rosa Dourada e na Clínica Integrativa Micael, que é o meu lugar de trabalho. Estou aqui hoje no meu consultório e hoje nós vamos falar um tema muito interessante sobre depressão e uma visão nova de como tratar a depressão. O que é depressão? Bom, a depressão é uma doença considerada psiquiátrica que afeta o emocional do ser humano. A pessoa vem uma sensação de tristeza profunda, às vezes falta de apetite, inanição, o ânimo fica baixo, pessimismo, a chamada baixa autoestima. Estudos da Organização Mundial da Saúde de 2018 dizem que 4,4% da população, ou seja, 340 milhões de pessoas no mundo, e no Brasil 5,8%, aproximadamente 12 milhões de brasileiros ou que vivem no Brasil, têm depressão. O que causa a depressão? Bom, existem correntes da psiquiatria ou da medicina, até da psicologia, que analisam muitos fatores genéticos. Se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, alguém na família que houve uma carga genética, a depressão pode estar presente porque você herdou. Eu creio também que isso é possível. Mas o principal conceito que se tem quando a gente vai perceber sobre a depressão e falar depressão, que ela causa alterações químicas no cérebro do indivíduo, né? Principalmente aquelas coisas chamadas os neurotransmissores, que principalmente diminuição da atuação da serotonina, a noradrenalina e, em uma menor proporção, a dopamina. Bom, essas substâncias transmitem os impulsos nervosos para as células. E parece que, no meu entendimento, eu fiz formação em psicologia, mas a sensação, o que eu aprendi, é que as sinapses começam na hora que vai fazer a sinapse da ligação das células, por estar havendo um processo químico, ela não é feita da maneira adequada, levando todos os nutrientes e começa a haver uma falha. É a minha visão, né? Está mais ou menos muito próxima de muitas coisas que eu li, que eu estudei, tenho conversado ao longo desses 30 anos com vários psiquiatras para entender um pouco mais aquilo que a ciência diz, por quê? Através de vários medicamentos antidepressivos, né, que a ciência foi estudando, porque um antidepressivo, quando uma pessoa toma um remédio, ele vai atuar em determinadas regiões do cérebro aonde se manifesta as emoções. Então, já há estudos de mapeamento do cérebro que determinadas emoções se manifestam nesta área, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Então, um remédio antidepressivo, ele vai atuar na região aonde está se manifestando, vamos supor, uma tristeza profunda, ou um medo profundo, etc. Muito bem. Então, os antidepressivos são usados em escala larguíssima para tratar a depressão. Só que eu percebi no meu trabalho clínico aqui, que eu desenvolvo há mais de 30 anos no consultório, a quantidade de pessoas, porque os tratamentos adequados para a depressão são antidepressivos, psicoterapia, movimentos físicos, né? De ginásticas, caminhar, qualquer coisa que faça o corpo se movimentar,
meditação e busca de um sentido religioso ou busca de Deus na tua vida. Então, os pacientes que vêm aqui, eu pergunto, qual é a tua religião? Eu sou católico. Então, começa a frequentar a igreja. Eu sou espírita, vai para o centro espírita. Eu sou evangélico, vai para a sua igreja. Ou seja, fazer a ligação com o divino, não importa se isso não seja a melhor maneira, até como eu creio, mas aquela pessoa precisa de alguma coisa também que venha de fora preencher uma sensação interior que está complicado, ou que está doendo, ou que eu não tenho saída, porque a pessoa naquele momento está sem recursos para reagir e ter uma vida considerada normal. Muito bem. Eu lembro que quando eu estava estudando psicologia, a psicologia entrou na minha vida. Eu tenho um trabalho já de mais de 50 anos com a espiritualidade. Desde os 18 anos, um sonho que eu tive um chamamento, eu comecei um caminho. E quando eu tinha 33 anos, eu recebi numa visão. Eu estava na cidade de Águas da Prata, alguém chegou e falou para mim, não sei quem é, você precisa estudar psicologia, que nós temos um trabalho a realizar com você. E se você não estudar psicologia, você não vai estar à altura daquilo que a gente poderá vir a passar para você, para ajudar pessoas. Eu fui estudar psicologia. Eu lembro quando eu estava no terceiro ano, uma querida professora, mestra, tiro o chapéu para ela, né? Porque era alguém bem especial, acima da média dos professores. O nome dela era Adelaide. Infelizmente, ela deixou a faculdade, porque ela virou catedrática da USP, ela não poderia então mais atuar em duas faculdades, porque a legislação não permite. E eu lembro que um dia ela nos levou a um anfiteatro, e ela passou um filme sobre o Jung, o Carl Gustav Jung, querido mestre, que eu também tenho uma reverência profunda, porque eu lembro o dia que eu comecei a estudar Jung, eu estudei 1 ano e meio, a terapia analítica, baseada na obra dele. Quando a gente estava ali na sala, começando o trabalho do lado da professora, de repente eu vejo uma coisa enorme, alta, eu olho assim, né, de olho aberto, eu vi a presença de Jung, ele estava lá sorrindo, quer dizer, ele estava do lado espiritual. Então, de vez em quando eu tenho essas percepções que eu não controlo, né? Não sou um grande ser de grandes percepções, mas pontualmente, em alguns momentos, elas se manifestam. Então, tenho uma reverência profunda pelo conhecimento, pelo saber e a contribuição que ele trouxe. E nessa entrevista que o Jung deu ao BBC de Londres, ele falou muito tempo, né? Foram quase 2 horas. O repórter da BBC de Londres era uma pessoa muito culta, você percebia que era muito bem preparado. Vamos brincar assim, era um Jô Soares como referência do Brasil, só que melhorado, né? E a última pergunta, já no final da entrevista, ele virou e chamava o Jung de mestre. Mestre, o senhor crê em Deus? A câmera pegou, deu um close facial no Jung. Aí se pegava só o rosto dele, aqui eu não consigo fazer porque eu não tenho recurso. E ele olhou com aqueles olhos azuis lindos e aquele óculos que era menor do que esse. Ele falou assim, eu não creio, eu sei. Isso para mim foi, em 5 anos de faculdade de psicologia, foi a coisa mais importante que eu aprendi. A diferença entre crença e saber. Aí esse Irineu aqui procurou saber. Porque eu tinha crenças, mas eu não sabia. Eu acreditava num monte de coisa, talvez o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, que o Palmeiras tem Mundial, né? Eu acreditava que, né? Não importa. Tá. Então, depois da faculdade, eu estudei 3 anos de psicodrama, 2 anos de TRVP, que é Terapia Regressiva Vivência Passada, com a querida doutora Maria Júlia Pietro Pérez, que naquele momento estava dirigindo, né? E eu fiz sessões de terapia regressiva com ela. 2 anos de medicina chinesa, 1 ano e meio de psicologia analítica,
Eu fiz 2 cursos de PNL, o Practitioner e o Master Practitioner. 1 ano e meio teoria, antroposofia, teoria de Rudolf Steiner. 18 meses de curso de xamanismo, que foi outro referencial, que eu tenho outros vídeos que falam disso. Estudei constelação familiar sistêmica, constelação familiar xamânica, fiz 2 cursos diferentes. Psicologia esotérica, obra de Alice Bailey durante 2 anos, baseado nos livros, nos 10 volumes de livros que ela ditou, psicografou, baseado na orientação de um mestre tibetano chamado Jalku. E aí chegou então a psicologia transpessoal na minha vida. Psicologia transpessoal, ela começou oficialmente a acontecer em, acho que 1968, né? Foi a união de alguns seres que estavam vivendo nos Estados Unidos, que trabalhavam na área da busca do conhecimento, da psicologia. O principal deles foi o Abraham Maslow, que ele não trabalhava nele, trabalhava em organizações, mas ele era bem conhecido. Mas teve também o Viktor Frankl, o Stanislav Grof, o James Fadiman e Anthony Sutik, que junto com o Maslow, eles criaram a 4ª força da psicologia, que é a minha identificação atual. Primeiro foi a psicanálise, né? Depois foi a psicologia comportamental, depois a psicologia analítica e agora a 4ª força, a psicologia transpessoal. Por que eu estou contando toda essa história? Porque o que eu vou falar aqui de depressão foge de tudo aquilo que se está estabelecido. Eu vou falar de tratamento de depressão baseado numa experiência pessoal clínica que eu tenho tido com inúmeros pacientes e um índice de melhora incrível. Há muitos anos eu recebo pacientes com depressão, com síndrome de pânico e com taras, desequilíbrios de sexualidade, desequilíbrios comportamentais, pessoas que têm determinadas fobias. É natural num consultório. Durante até 4 anos atrás, eu trabalhei como psicólogo clínico. Hoje eu não sou mais psicólogo clínico. Eu devolvi o meu CRP, o meu cartãozinho, o número de CRP, para o Conselho Regional de Psicologia, porque eles não aceitam esse caminho espiritual meu. Então hoje eu sou um terapeuta transpessoal. Eu trabalho com tudo isso que eu falei de conhecimento, que eu estudei da psicologia, né? Foram vários anos de estudo, mais de 25 anos de estudo, de vários cursos que eu fui fazendo, paguei muito caro a cada um desses cursos, mas também tem outros instrumentos que eu trabalho como terapeuta transpessoal, porque a terapia, a psicologia transpessoal, abre esse canal de você colocar todos os conhecimentos, e a psicologia transpessoal diz: você existia antes, você existia agora e você vai existir depois. Então, se eu existia antes, há memórias de antes que atrapalham hoje. Essa é a questão principal do trabalho que eu realizo. Só que eu uso recursos também diferentes. Eu uso a radiestesia, eu uso a radiônica, às vezes eu uso o reiki, às vezes eu uso até caminhos e viagens xamânicas. É um conjunto de coisas que vai facilitar a pessoa ter uma compreensão maior do seu momento. Isso começou a ficar muito claro uma determinada vez. Eu estava aqui no consultório e de repente eu tenho uma sensibilidade, já há muito tempo, quem convive comigo sabe, de perceber coisas. Eu não sou um vidente nem um clarividente, às vezes eu vejo, mas principalmente a sensação da percepção, que guia tudo aquilo que eu faço. Eu estava aqui no consultório, eu lembro que era 10 horas da manhã, eu tinha atendido o paciente 8 ou 9, depois eu tinha outro paciente às 11. 10 horas, não tinha ninguém, ou a pessoa não veio, mas não importa. Aí eu sentei aqui, de repente, eu senti aqui desse meu lado esquerdo uma coisa
pesada, triste, apesar de estar um dia bonito como está hoje aqui, que eu estou gravando esse vídeo, aquela sensação londrina de quase que, não chegava a ser frio, mas é como se o tempo estivesse cinzento, sem graça. Falei, nossa, que sensação. Eu senti o peso dessa energia. Pensei cá com os meus botões. Um desses 2 pacientes que saiu daqui deixou alguma energia deles aqui. Quem sabe até uma energia espiritual. Isso é muito comum. Quem trabalha como terapeuta ou que atende pessoas sabe. Você pega cargas energéticas das pessoas o tempo inteiro. Nós somos seres emissores e transmissores de energia através dos chakras e do campo áureo. Cada um de nós é assim, somos assim, é assim. Bom, aí eu peguei, voltei para aquela grande qualidade que o Senhor Deus me deu a mim, que é o sentir, né? Que quando eu centro, sempre eu encontro caminhos bacanas. Senti, não. Aí eu peguei o mapa de radiestesia, peguei o pêndulo para confirmar. Que energia é essa que eu estou sentindo aqui? Aí deu lá no gráfico da radiestesia, energia geno-ascendente, ou genético-ascendente. Então eu fui lá no outro gráfico para ver se isso era da minha mãe, do meu pai, avô, bisavô, tataravô, pentavô. Não. Então é memória minha. Ai, é uma memória minha, que é triste. Mas era uma coisa, uma sensação assim, aquilo do meu lado. E aí eu peguei e comecei a usar recursos do xamanismo e da radiestesia. Eu acendi o cachimbo sagrado e comecei junto o cachimbo e o pêndulo a limpar essa energia. E eu falava com ela algo assim, você é uma memória do meu passado, você está triste, você tem problema, alguma coisa aconteceu numa vida passada e você terminou essa vida em dor e sofrimento. Só que, olha, agora eu sou Irineu deliberado. Do meu jeito sempre brincando, olha, eu sou hoje psicólogo, sou palmeirense, eu tenho 4 filhos, um monte de netos, né? Eu estou aqui, né? Estou aqui em São Paulo, né? Não votei em tal partido, não torço para o Corinthians, não vejo novela. Aquelas brincadeiras que eu sempre sou natural, que sou o tempo inteiro brincando. Passou 1, 2 dias, de novo eu senti essa presença, de novo eu comecei esse trabalho. Então, cada vez que eu tinha tempo, quase todos os dias, durante acho que uns 6 meses, eu sentia essa energia, ela não encostava, não tomava conta, eu estava aprendendo, eu sentia a presença dela. Eu lembro que era um dia, eu lembro bem, era uma terça-feira, também às 10 horas da manhã, parece que 10 horas da manhã é uma coisa forte para mim. O paciente das 10 ligou dizendo que não ia poder vir, que quebrou o carro, sei lá o que era. E tá bom, eu estava super feliz da vida. E eu, aqui, de repente, eu senti de novo aquela presença. Eu falei, então hoje eu vou te dar um presente. Eu vou te dar o melhor que eu tenho, o amor do meu coração. Peguei o meu cachimbo xamânico, porque com o cachimbo xamânico você emite energia de cura e de transformação. No xamanismo nós não fumamos, não tragamos o cachimbo, é uma espécie de limpeza, de fumação e emissor também de energia de cura. Peguei meu cachimbo, tenho comprovações infinitas disso nos cursos de xamanismo que nós realizamos aqui no aldeia. Comecei, pensei assim, vou mandar todo o meu amor para você. Primeiro eu imaginei uma cúpula branca de luz, mandei o raio de branco, depois um coração rosa, coloquei essa energia no coração, estava aqui pitando, em paz, feliz da vida, né, desejando que você se cure, olha, essa memória do passado, isso não é o Irineu, isso é uma outra história que eu fui, era uma história, uma vida masculina, de homem também que eu fui. Quando de repente eu escutei assim, ó, bah! Aquela consciência se fragmentou. O amor que eu dei durante mais de 6 meses para ela fez com que eu ajudasse a transformar.
Eu nunca mais senti aquela sensação de depressão. Aí começou o aprendizado, aí o universo começa a mandar um monte de pessoas me procurando. E aí, então, oficialmente, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar as memórias de vidas passadas. E o motivo de falar desse vídeo, que é uma nova maneira de se tratar a depressão, é por causa do que eu começo a falar agora. As depressões. Independente daquilo que é entendido, que a psiquiatria, a medicina conseguiu chegar, que é válido, afirmativo, verdadeiro e tem que ser extremamente respeitado, tem uma outra parte que eles não conseguiram ver. E eu estou percebendo essa parte que eu quero comunicar hoje oficialmente para que se encontre caminhos. As depressões, todas, sem nenhuma exceção, de mais de 100 casos que eu aqui no consultório tenho atendido esses anos, todas, sem exceção, estão juntas, lastreadas ou ancoradas em memórias de vidas passadas, que está com a pessoa agora, como foi no meu caso, né? Eu tinha uma memória de mais ou menos, que eu não lembro se era 13 ou 14 encarnações passadas, um ser que perdeu alguma coisa e não aceitou. A depressão está ligada a uma sensação que eu trago de outra vida, de ter fracassado, de ter perdido, de não ter tido saída para que alguma coisa acontecesse da maneira que eu acho adequado. E essas memórias vêm. Eu nunca esqueço quando eu estava estudando antroposofia, na Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica, uma das aulas, um dos professores falou uma coisa, que o Rudolf Steiner, quando falava dos setênios, ele falava a funcionabilidade dos 7 anos iniciais, segundo setênio até os 14, e a partir dos 14 até os 21, o Rudolf Steiner já falava isso há quase 100 anos atrás. E ficou perdido, as pessoas não entenderam. Que feliz eu estava naquele dia, entendi. Eu peguei aquela coisa e juntei com outro aprendizado que a espiritualidade me mostrou. A partir dos 14 anos, as memórias do nosso passado, que é vidas anteriores, que não foram curadas, elas vêm até nós para serem curadas, ressignificadas, redimensionadas. Então, observe só como é a coisa. Eu sou um ser, na psicologia transpersonal, eu sou um ser divino que estou evoluindo. Eu estou buscando um caminho de ascensão. Mas eu tenho muitas histórias vividas em outras vidas, ou chamadas encarnações passadas, que eu deixei coisas pendentes. Eu posso ter me matado, eu posso ter morrido desesperado, eu posso ter a vida... ter sido assassinado, eu posso ter desencarnado numa guerra cheia de trauma. Que histórias? Eu não tenho controle disso agora, mas essas histórias ficaram. E eu continuo numa nova encarnação. Aquelas memórias que não foram equilibradas, que não foram, quando eu não terminei uma encarnação com harmonia e aceitação, elas ficam pendentes. Quando eu ganho um novo corpo, elas vêm aqui de novo para serem curadas. Então, eu, como ser humano, tenho um conjunto de memórias. Por exemplo, eu falo para as pessoas mais próximas, já falei em outros vídeos. Eu, Irineu, estou trabalhando agora 12 memórias diferentes minhas de vidas passadas. Pelo que eu entendi, 4 são de vidas femininas e 8 de vidas masculinas. Porque não somos homens, homem ou mulher. Escolhemos viver conforme a necessidade evolutiva. Então essas memórias vêm. Elas ficam ligadas no terceiro corpo, que é o corpo emocional. E as vidas que eu vivi em harmonia, que eu conquistei coisas boas, ficam ligadas no sexto corpo, que é o corpo causal. O corpo causal já armazena todas as coisas boas e felizes. Mas enquanto eu não limpar do corpo emocional dores e machucados, vícios, taras, não importa o que seja, essas memórias voltam. Tá. Então, observa só. Eu tentei entender isso durante muito tempo, porque como um bom geminiano, eu gosto de pesquisar, de entender, de analisar, de ir atrás.
E aí eu fui entendendo uma coisa. A nossa estrutura de psique inicial, que se forma até os 7 anos, nós chamamos de criança interior. Todo mundo tem uma criança interior. Todo mundo. Como que acontece essas memórias? Como elas existem? Por que elas entram agora na minha psique se eu estou numa outra vida? Porque eu trago numa situação, eu trago num campo energético que nós chamamos de campo áurico, as coisas que eu vou precisar nessa encarnação trabalhar para a minha evolução e para a minha cura. Então eu tenho essas memórias que vão aparecer na minha vida durante esta encarnação, que estão aqui assinaladas como se fossem pontinhos. Essas memórias e esses pontinhos fazem que eu escolha quem é a minha mãe, quem é o meu pai, qual é a família que eu vou estar vivendo. Porque esta família vão me trazer os conteúdos das chamadas neuroses na minha infância, que vão determinar alguns pequenos traumas por onde essas memórias vão entrar. Porque eu tive uma explicação da espiritualidade um dia, durante uma viagem do ritual da ayahuasca, que essas memórias, elas só podem vir até nós de novo, que são memórias chamadas memórias extracerebrais, que entram aqui pela região do chakra cerebelo, que fica aqui armazenado. Essas memórias só entram na nossa vida se tivermos uma relação na infância. Então, na nossa infância, aparece um pequeno machucadinho com relação àquilo. Aí, depois dos 14 anos, essa memória vem e entram por aquele machucadinho, porque senão eu não teria condição. Então, se nessa minha psique de agora, da minha criança interior, da estrutura que eu formo até os 7 anos, eu não tiver uma lembrança do machucado, eu fico nessa encarnação sem o processo da transformação, da cura e da evolução, porque essa memória não me encontra caminho. Então eu vou ter algum trauma, mamãe, papai, alguém na família vai provocar alguma coisa por onde vai entrar esse machucado. Então, observe só, estamos quase terminando o vídeo, para não ser muito extenso. Há uma história do meu passado, com tristeza, com dores, com sensação de perda. Essa história eu desencarnei, terminei uma vida daquele jeito, ela volta para ser curada. E como aconteceu alguma coisa na minha infância, ela entra por aquele buraquinho emocional da criança interior e começa a atuar aqui na região do cerebelo, no chakra cerebelo, ativando a memória ancestral, que é a memória cerebral, e eu começo a manifestar as emoções e sensações que eu tive em vida passada. Então, como é que nós estamos tratando a depressão? Quando a pessoa vem buscar caminho de depressão, normalmente, às vezes ela já está medicamentada, às vezes não, aí eu recomendo, procure um psiquiatra, um neurologista, vai tomar um remedinho que vai ajudar bastante, né? Toma uns 3, 6 meses aí, vai te ajudar. Faça o exercício físico, né? Você tem alguma ligação religiosa, siga aquilo que você gosta, aquilo que eu gosto do budismo. Então vai lá no templo, não sei onde que tem aí em Coti, um templo lá, lê os vídeos da Monja Coen, que são fantásticos. Faça alguma coisa para te trazer um subsídio a mais de reflexão. Agora, nós começamos um trabalho. Quase que sempre, às vezes tem algum movimento xamânico de libertação, que a gente trabalha muito com os elementos xamânicos, mas quase que sempre trabalho com a mesa radiônica. 3 ou 4 sessões da mesa radiônica, aquela consciência do passado começa a ser afastada da pessoa, começa a ser desligado aqui, ela vai ficando cada vez mais longe. E aí entra o processo em seguida do trabalho psicoterapêutico, que é trabalhar na criança interior do indivíduo, aquele momento que teve um trauma, naqueles 7 anos iniciais, que normalmente é assim, porque se eu consigo acolher a minha história da minha infância e a dor que ficou na minha criança interior, aquela memória não entra mais. E aí a orientação que eu tenho também do andar de cima. Andar de cima eu falo
os seres espirituais, principalmente a corrente dos psicólogos, que ajuda muito nesse trabalho. Quando eu trato na minha criança interior o meu machucado que aconteceu, que ficou não entendido e traumatizado, eu harmonizo, eu perdoo, eu entendo o que aconteceu, aquela memória não consegue mais ter acesso a mim. E não ter acesso a mim, ela vai começando a se afastar. E aí começa a cura. Eu volto para o meu equilíbrio, para a minha paz. Então, existe hoje e a história que eu tenho acompanhado com várias pessoas, depois de 1, 2 ou 3 meses, diminui, supre totalmente os trabalhos, né? os remédios. Aqueles remédios que causam dependência, porque é muito comum, a pessoa para de tomar um remédio e volta o sintoma da depressão. Esse trabalho que a gente está aprendendo a realizar e que espero ajudar muitas pessoas a fazer igual, porque é um trabalho pioneiro, a partir do momento que você começa esse trabalho, você primeiro faz uma limpeza energética da memória para afastar. E aí você trata na criança interior a causa da dor e do machucado por onde essa memória, a pessoa entra no equilíbrio, a depressão não volta mais. Então, é um caminho novo que está acontecendo, que está disponível, e eu espero ainda, no tempo que eu viver nesse planeta, passar isso para muitos colegas da área da psicologia, ou até para algum psiquiatra que estiver disponível, porque isso é firme, é seguro e dá um resultado que nenhuma outra técnica, pelo menos eu, Irineu, até hoje eu conheci. Eu agradeço a sua presença, a sua paciência de me acompanhar num vídeo tão longo. Arro. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.